Hoje eu quero falar com você sobre as dificuldades de empreender. Eu comecei a empreender, eu tinha apenas 13 anos de idade. Algumas pessoas começam a empreender porque surge uma oportunidade, outras porque quer resolver um problema e outras por causa da dificuldade mesmo. Eu digo dificuldade em questão de ter que gerar recurso, né? Então, quando eu comecei a empreender, eu sempre tive um perfil empreendedor, tá? Sempre, desde criancinha, sempre tive um perfil empreendedor. Talvez seja por causa da minha família de origem, né? Porque eu venho de uma família de empreendedores, pessoas que sempre tiveram seus empreendimentos. Então, eu acabei dando continuidade a isso. Então isso pode ser uma coisa mesmo do que eu aprendi, ou pode ser também o meu perfil, aquilo que Deus me chamou para fazer nessa terra, né? Mas eu gosto de empreender, eu gosto de ter o meu negócio, de fazer a gestão do meu negócio, eu gosto de empreender. Já trabalhei em CLT, mas quando eu trabalhei em CLT, eu me sentia muito presa. Parecia que faltava um nó, parecia que tinha um grito na minha garganta, que eu tava ali perdendo tempo. Então isso aconteceu comigo. E também a remuneração era muito baixa. Na época eu era auxiliar administrativo de uma empresa, então era muito baixa a remuneração e eu já empreendia. Então eu achava que não tava valendo a pena empreender e não tava valendo a pena. E então eu nunca mais quis trabalhar em CLT e empreendo aí. Quando eu começar a empreender, muito engraçado que eu lembro que quando eu era bem novinha, lá para os meus 10, 12, 13 anos, eu sempre me imaginava tendo um negócio. Eu inventava ideia para ter negócio, sabe? Às vezes eu tava lá com as minhas amiguinhas, eu brincava com elas de que eu tinha uma academia de dança e que eu ensinava elas a dançar. E eu, novinha, lá com 12, 13 anos, e eu cheguei a cogitar, vou abrir, olha só, gente, cheguei a cogitar falar que eu ia abrir uma academia de dança, de lamberóbica, na época era lamberóbica, eu vou abrir uma academia de lamberóbica, vou ensinar as pessoas a dançarem. Então eu cheguei a cogitar em falar isso pra elas, mas enfim, então eu sempre tive esse perfil empreendedor. Eu lembro que qualquer coisa pra mim era motivo pra comprar. Um exemplo, eu comprava essa pregadeira aqui, é flor, né? Eu adoro flor. Eu comprava essa pregadeira aqui por R$5. Eu comprava ela e revendia por 10, 8 reais. Então, eu sempre tinha esse perfil empreendedor, né? Eu comprava uma coisa e revendia mais caro, né? Então, eu sempre fui assim desde pequena. Se eu via alguém ali empreendendo com alguma coisa, eu já, nossa, isso é uma boa ideia de empreendedorismo. Então, eu sempre tive essa veia empreendedora de querer aí gerar. Sempre tive. Então, eu comecei muito cedo com essa ideia, eu fazia isso, até que com 13 anos de idade, eu falei que queria conquistar minha independência financeira. Com 13 anos de idade, eu já cogitava em querer ter a minha independência financeira. E foi quando eu me ajoelhei, orei a Deus, pedi uma direção do que eu poderia fazer para empreender. E Deus me deu a direção de começar a fazer unha. Eu adorei a ideia, porque unha é uma coisa que você pode começar rápido. É uma coisa que você tem que esperar pra ver, não. Uma coisa que você pode fazer um curso hoje, se especializar, procurar pra ver como que funciona as normas de legalização da profissão. Hoje o Sebrae pode te ajudar muito com isso. E já pode começar ali e captar os seus primeiros clientes. Foi o que aconteceu, foi o que eu fiz. Só que na minha época, 19 anos atrás, não tinha acesso. Hoje em dia o acesso a curso é muito acessível. Hoje em dia você pode fazer um curso online, presencial, e tem de múltiplos valores para vários tipos de bolsos, né? Então, na minha época não era assim, não era tão acessível.
E eu comecei com o que eu tinha. Então, o que eu fiz? Falei com a minha avó. Falei, vó, primeiro eu falei com a minha mãe. Mãe, então, eu quero começar a fazer unha. Tem como você me ajudar a ir lá e comprar um material? A mãe, não vai fazer unha não, vai trabalhar de carteira assinada. Ela não quis que eu comprasse, que eu me tornasse manicure, né? Ela não via valor naquilo. Hoje ela fala com orgulho, né? Minha filha é empresária, mas na época ela não acreditava que aquilo ali era possível. Hoje nós vemos que hoje em dia a manicure está com o seu espaço, que hoje em dia o empreendedorismo está crescendo na área da beleza. Então, macro, tá? Hoje cresceu de uma forma extraordinária. E aí eu fui apelar pra minha avó. Vó, tem como a senhora comprar, tal? Minha avó falou assim, tá bom. Fomos nós, lembro até hoje, na perfumaria Cláudia. Eu moro no Rio de Janeiro. E a Cláudia fica em Niterói. Fui lá com a minha avó e assim fizemos. Compramos ali o básico. Como a minha avó, ela já fazia unha ela fazia unha com outras pessoas, ela sabia ali o que precisava mais ou menos, então ela comprou ali mais ou menos o que precisava, e um alicate, o 522 da Mundial, né? E assim eu comecei. Lá em casa tinha uma mala que fechava assim do lado, aí eu fui lá e peguei essa mala, coloquei as minhas coisas nessa mala e fui eu, com a cara e com a coragem. Nunca tinha visto um vídeo, nada. Fui eu com a cara, com a coragem. Às vezes eu pesquisava alguns vídeos na internet para saber como fazer, mas naquela época o acesso à internet não era tão fácil assim, né, como hoje. Também. Não era fácil o acesso à internet naquela época. Então eu fui lá e comecei com a cara e com a coragem. Eu participava de um grupo religioso naquela época e eu comecei a anunciar. Dentro do meu grupo religioso, eu comecei a anunciar para as pessoas, né? Falar que eu estava começando a empreender nem empreender, eu falava fazer unha. E foi assim que eu comecei. Aí comecei com algumas pessoas, era aquele grupo religioso, ia fazer unha comigo. A minha primeira cliente eu demorei 7 horas só na mão. 7 horas só na mão, minha primeira cliente. Comecei a fazer a unha dela, acho que era umas 3 horas, cabelo era de noite. Quando eu ia pro pé lá, André, outro dia a gente faz seu pé. Bocejando já, cansada. Outro dia a gente faz o... Desculpa. Outro dia nós fazemos o pé. E assim foi. E eu acho que eu não cheguei a fazer o pé dela novamente. Eu acho que eu até perguntei, mas eu acho que não me recordo se eu cheguei a fazer o pezinho dela, mas eu não me lembro. E assim foi. E assim foi. E aí comecei, né, gente? Comecei a divulgar, falava. Um fato muito interessante é que eu sempre tive muitos tios. E na época, qualquer namorada do meu tio que chegasse lá na minha casa, eu falava, posso fazer sua unha? Qualquer mulher, né? Então eu chegava ali de madrugada, eu pedia pra ela deixar pra eu fazer a unha dela, eu ia lá e fazia a unha dela. Então, muito esforçada, né, gente? Porque eu queria praticar. Eu não tinha cliente, mas eu queria praticar. E também o novo também, né? O novo também, aquele gostinho do novo, né? Aquela ânsia de querer fazer pra praticar ali. Então eu fiz isso. Assim foi, e aí fui indo. Aí dentro desse grupo religioso tinha uma moça que ela tinha um salão e ela me chamou para trabalhar nesse salão e eu fui, sem ter experiência nenhuma, sem ter técnica, mas eu fui. Mas foi bom para mim porque os próprios clientes me moldaram, porque quando você tem clientes exigentes, elas acabam moldando você, né? Te dando algumas instruções. E eu tive uma cliente que já foi manicure, né? E ela me deu muito conselho, ela ficou ali, porque eu sempre fui muito boa de ouvir, né? Então eu sempre fui muito boa ouvinte, ali eu ouvia o que aquela pessoa estava dizendo e mastigava, né? Eu ouvia aquilo que era bom pra mim, eu praticava aquilo que não era, tal. Então foi essa questão. Então foi muito bom pra mim isso. E assim foi minha jornada. Depois de eu sair desse salão,
voltei a fazer a domicílio, trabalhei em outros salões e hoje eu tenho a minha própria clínica, que é a Florence. A gente está migrando, né, porque eu sou especialista em cuidado e saúde das unhas e também faço biomedicina. Então a gente está migrando, a minha sócia, que é a minha irmã, ela é cirurgiã dentista, então a gente está migrando aí para o formato de clínica. Temos massoterapeutas, esteticistas, então estamos aí em expansão, graças a Deus, e estamos aí na jornada. E aí, hoje, eu sou instrutora de manicures. Eu ensino manicures ou profissionais que querem conquistar a sua independência financeira, como que elas podem começar do jeito certo, tá? Porque eu acho muito relevante você ter uma pessoa para te conduzir. Eu não tive ninguém para me conduzir. Com isso, eu quebrei muita cara, eu tropecei várias vezes. Por quê? Porque eu não tinha ninguém para falar assim, vai por aqui, o caminho é mais curto. Como não tinha ninguém, lembra que eu falei lá na frente, naquela época era mais difícil? Então, como eu não tinha ninguém para me instruir, eu comecei com o que eu tinha. Então, eu quebrei muito a cara, muito. Então, hoje você tem a oportunidade de começar do jeito certo. Se você tiver ali uma instrutora, uma mentora para te direcionar, você vai começar do jeito certo e você vai acelerar. Ao invés de você demorar 5 anos no processo, você vai demorar 6 meses, 1 ano. Porque tem como você acelerar o processo. Hoje eu sei, com 19 anos, 20 anos de profissão, eu sei que tem como acelerar. Porque eu já sei o caminho, eu já passei por esse caminho. E é isso que eu faço com as minhas alunas, eu preparo o caminho para elas. Eu preparo o caminho para elas, tiro as pedras, falo quais são as pedras que ela tem que deixar, tirar, saltar, encurto o caminho. É isso que eu faço hoje com as minhas alunas. Seja alunas de manicure, pedicure e seja alunas do mercado da beleza, só que de outro segmento. Fisioterapeutas, massoterapeutas, manicures, design de sobrancelha, alongamento de cílios, cabeleireira. Então, hoje eu mentoro essas mulheres, seja manicures ou não, tá? Esse foi um vídeo que eu compartilhei com vocês um pouco dos meus desafios empreendedores quando eu comecei a empreender. Eu acho que se você parar para observar isso, tem muito insight. O que eu quero dizer? Não desista. Já pensei em desistir muitas vezes, mas desistir não é uma opção. Porque em tudo que você fizer, vai ter um momento que você vai querer desistir. Em tudo que você fizer, vai ter aqueles momentos que você vai galgar, que você vai pensar, será que é pra mim? Em tudo que você fizer. Só que o sucesso é para aqueles que não desistem, tá? O sucesso é para aqueles que persistem, aqueles que acreditam. E eu acho que isso é uma coisa que eu sempre tive muito latente dentro de mim, é que podia qualquer pessoa falar que eu não ia conseguir, mas eu sempre acreditei muito em mim, sempre acreditei muito de que eu podia, de que eu posso. Então, até hoje, porque não importa o quanto tempo você tenha, tá? Vai sempre ter aquela pessoa que vai tentar te jogar lá embaixo. Se você então decidir se expor na internet, aí mesmo que vai ter pessoas para querer julgar, mas é normal, é só a opinião deles e não é a sua vida, é só a opinião deles. Então, eu sempre acreditei em mim, não importa o que falam ou que falaram, eu sempre acreditei muito forte em mim. Sempre acreditei muito que eu teria sim se eu não tô boa nisso, eu vou consertar, vou melhorar. Um exemplo, às vezes você não tá boa na cuticulagem, ou você não tá boa na sua esmaltação. O que você vai fazer? Você vai melhorar. Você não vai ficar também, ali, você vai melhorar. Então, isso é bom também, você pegar aquilo que você falta, que você não tá boa e você, peraí, vou melhorar isso, o que eu posso fazer para melhorar? E é isso, não ficar aí estagnada, mas melhorar. Essa pessoa disse que a sua esmaltação não é boa. Você vai pegar aquilo que a pessoa disse, se for construtivo, se for algo bom, você vai tirar o que você aprendeu e o resto você vai jogar fora, tá? Também não é achar que o outro... Não, é saber ouvir. Lembra que eu falei pra vocês que eu sempre fui uma boa ouvinte? Então é sobre isso, tá?
Então é isso. Se você quer encurtar a sua jornada empreendedora, eu tenho uma consultoria de 7 dias. A gente vai conversar, tá? André, eu quero agilizar isso na minha vida. Isso aqui tá... Eu quero captar meus clientes, eu quero melhorar meu posicionamento no digital. O que você quer? O que você precisa para hoje, para acelerar o seu processo? Eu tenho a mentoria de 7 dias, onde eu posso te ajudar, tá? Não sei o que você precisa acelerar aí, o que você precisa acelerar aí do outro lado. O que você precisa acelerar? Eu tô aqui para te ajudar. Lembra que eu falei para você? 19 anos de carreira, eu sei muito bem que funciona ou não para você e eu posso encurtar o seu espaço, tá? Então, vou deixar o link aqui embaixo do nosso WhatsApp. Você vai falar com a minha equipe, tá? E você vai falar pra gente o que você precisa hoje. É mais clientes? É aprender a falar nos stories? Aprender a se posicionar na internet? Que hoje em dia, quem não vende, não tá na internet, né? Tem que estar na internet. O que você precisa pra hoje, tá? Olha o cenário, apareceu uma criança aqui, né? Mas não vou editar o meu vídeo. Apareceu uma criança aqui, minha filha. É um outro assunto que eu vim falar com vocês uma outra vez. Quando minha filha nasceu, eu já empreendia e foi um grande desafio empreender com uma filha, bebê. Um quadrinho dela aqui, ó, que ela fez. E é isso, é a nossa jornada empreendedora. Mulheres que escolhem maternar e empreender, que foi o meu caso. Mas depois a gente vem conversar sobre isso, tá? Não esquece de se inscrever no meu canal. Se inscreva aqui para assim que você... eu botar um vídeo novo, você saber de primeira e você já assistir, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo também o nosso WhatsApp. Fala com a gente o que você precisa. Você não está sozinha. Empreender não precisa ser solitário, tá bom? Beijo e até a próxima.